Vou estar lendo Efésios 6, somente o verso de número 12. Eu trouxe a espada do Espírito. Efésios, capítulo número 6, no verso de número 12. Que diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Porque logo já se diz que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nossa luta não é contra o homem contra o homem. Quem aqui já tentou, resolver uma coisa espiritual na carne? Né? Essa palavra vai dizer muito bem que nossa luta não é contra isso, é contra as coisas espirituais. Bom, existe dois reinos: o reino natural e o reino espiritual. O homem, ele existe nos dois reinos. O homem existe tanto no mundo natural como também no mundo espiritual. O que é o mundo natural? O mundo natural é aquele que você pode pegar, você pode sentir, ver com os olhos crus. Agora, o mundo espiritual, você não pode ver com o olho, né? Somente espiritualmente. Mas o mundo espiritual é tão real quanto o natural, né? Amém? Amém. Tem uma referência bíblica com isso, que está em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 40. Os irmãos não ficaram ouvindo muita. Minha voz pediu para o irmão Leos ler para nós. Lembra? 1 Coríntios 15, verso de número 40. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Viu? Há corpos celestes espirituais, e há corpos terrestre, já a palavra já se diz, da terra. Amém? Alguma dúvida até aqui? Amém? Amém. Bom, todos os homens têm um corpo natural, que vive no mundo natural, e também tem o espiritual. Todo homem tem um corpo natural e o espiritual. O corpo natural é o que? É carne e osso. Ele vive no mundo natural. E todos os homens são espirituais. Por que são espirituais? Porque tem espírito e alma. E o espírito e a alma fazem parte do mundo espiritual. A pessoa, querendo ou não, ela está no meio do mundo espiritual, porque ela tem alma e espírito. E esses dois componentes são do mundo espiritual. Amém? Amém. Aí vai dizer sobre, vamos falar um pouco, dizer sobre discernimento espiritual. Bom, as coisas espirituais devem ser entendidas com a mente espiritual. Em estado natural de pecado, nós não podemos entender o espiritual. Então, as coisas que acontecem no mundo do espírito, você tem que ter uma maturidade, uma mente espiritual para poder compreender as coisas do espírito. Carnalmente, na naturalidade do homem pecador, ela não entende. E uma referência bíblica para isso, 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? O homem natural não compreende. Nem que você falasse 10.000 vezes para ele nunca que vai entender uma coisa espiritual. E sou prova disso, eu já falei do mundo espiritual com uma pessoa natural e realmente não compreende. E como diz a palavra, ela se discerne espiritualmente. Então, se a pessoa não for espiritualmente, se não for espiritual, ela nunca que vai entender. Amém?
Então, é por isso que é necessário usar o discernimento espiritual, né? E vamos ler uma passagem que está em 2 Reis 6, do verso do 8 ao número 19. Um pouco sobre discernimento. Primeiro? 2 Reis. 2 Reis 6, a partir do verso de número 8. Eu vou ler para os irmãos. Amém? Vou começar. O rei da Síria fez guerra a Israel, em conselho com seus oficiais, e disse: em tal e tal lugar está o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te depressa por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e assim se salvou nenhuma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele seus servos e disse: não me farei saber do que os nossos é pelo rei de Israel?